Meus irmãos, Deusmar Andrade, padre, hoje com vocês no Palavra Encarnada. E vejam, vocês estão rezando com a Palavra de Deus? Acho bom que estejam, viu? Acho bom que estejam. Vamos pegar a nossa Palavra de Deus. Hoje o Evangelho é bem curtinho, mas cheio de profundidade, como é costume para Jesus. Suas palavras são Espírito e são vida, não é? Se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Meus irmãos, vejam, Jesus, ele era tão apaixonado pelo projeto do Pai. Ele era tão apaixonado por evangelizar, por estar com as pessoas, por anunciar o reino de Deus, por pregar a conversão, que a comida, que é algo que é fundamental, essencial para nós, se tornava secundário. Em outra palavra, em outra passagem, Jesus diz: eu tenho um alimento que vós não conheceis. De fato, meus irmãos, minhas irmãs, nós também deveríamos aprender com Jesus, principalmente a prática do jejum. Quando nós jejuamos, de alguma forma nós dizemos que a comida ou a subsistência corporal, que esse é o sinal simbólico da comida, não tem a palavra definitiva na nossa vida. De alguma forma, o jejum nos aponta para a eternidade, porque eu digo, olha, mais importante do que o meu sustento aqui na terra é o meu sustento espiritual. O jejum nos aponta para o céu concretamente. Claro que o jejum não é para a gente morrer, né? Literalmente de fome, mas é uma mortificação do homem velho, da sua concupiscência, da sua busca pelos próprios prazeres, para colocar aquilo que é no local que é. Entendam? Para colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. Então perco aquele alimento para dar aos outros a caridade, ou muita gente diz que o jejum só vale se for pela caridade. Mentira! O jejum vale também como uma prática espiritual, oracional, a oração do nosso corpo. Pego esse pequeno evangelho para fazer essa meditação. Jesus não sequer tinha tempo para comer. Nos faz lembrar também do espírito de fundação, um ponto muito específico do nosso espírito de fundação, que é a urgência de evangelizar, né? Quem convive com o nosso fundador sabe que ele tem sempre essa insanidade, sempre evangelizando, não perde uma oportunidade, né? A gente vai para as festas de casamento, senta ali do lado do Edwin e ele começa a partilhar sobre a caminhada, né? Todo tempo é tempo de evangelizar, todo tempo é tempo de evangelização, ser feliz. O homem não perde uma oportunidade, não se preocupa somente consigo mesmo. Nós deveríamos aprender isso, meus irmãos, minhas irmãs, aprender a não perdermos tempo na nossa lentidão, na nossa preguiça, nos nossos próprios pecados, não perdermos tempo. E aí acontece o seguinte, quando os familiares, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, né? Então, vocês imaginam a cena, agarra ele, porque diziam que Jesus estava fora de si. Em outro evangelho dizia porque Jesus estava possuído por um demônio, era um louco. Interessante, os familiares correm para agarrar Jesus e Jesus que é um louco. Por quê? Porque está fazendo a vontade do Pai. De fato, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes, quando nós vivemos, procuramos viver conforme a graça de Deus, as pessoas podem olhar para nós como loucos. Lembro uma vez, partilhando num carro com uma pessoa muito querida para mim, e ela disse, não, Deus, mas se fazer jejum toda sexta-feira, isso não é de Deus. Deus não quer isso, né? Interessante. A igreja há 2000 anos ensina que a prática de jejum é uma prática divina, uma prática que eleva a nossa alma para os céus, como eu já falei. O Código de Direito Canônico ensina que o católico toda sexta-feira deve se abster de carne. Então, não é só na sexta-feira santa, faz parte da lei de Deus a abstenção de carne todas as sextas-feiras. Então, nós, vejam só, escutem só, meus irmãos, esquecemos isso e achamos que temos o poder de dizer, não, isso não é de Deus, fazer jejum toda sexta-feira. Às vezes os nossos familiares nos acham loucos, porque queremos colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Quantas vezes, por exemplo, não compreendem quando nós faltamos um compromisso familiar para ir para a missa?
Porque de fato a missa, nas solenidades, é mais importante do que a nossa família. Quem amar o pai ou a mãe do que a mim, amar mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim, disse Jesus. A lógica da carne, ela vai na contraposição na lógica do nosso espírito. Vejam, um outro pequeno testemunho, uma vez, uma tia minha, né, disse o seguinte, uma vez um colega de trabalho dela, que me conhecia, perguntou, e o Deusimar, como é que ele está? E aí ela disse, não, o Deusimar não sabe o que quer da vida, né? Interessante. Porque vivia dedicado ao lumen, vivia dedicado ao evangelho, vivia dedicado à comunidade. Claro, obviamente, colocava em segundo plano minha faculdade, meus planos pessoais. Essa mesma pessoa, meses depois, quando a filha foi acometida por uma depressão, para quem que ela ligou para eu conversar com a filha dela? Interessante. Testemunhar a graça de Deus pode ser muitas vezes um sinal de contradição. Um sinal de contradição, acordar um pouco mais cedo para rezar, abster-se para fazer a abstinência de carne, fazer jejum. Nossos familiares podem não compreender, mas nós precisamos ter as coisas certas no lugar certo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo mais é relativo. Nossa grande preocupação não deveria ser ganhar dinheiro, passar na faculdade, conquistar bons empregos, ter um sustento. Nossa maior preocupação deveria: o meu coração hoje agrada a Deus? O meu coração hoje faz a vontade de Deus? E se isso for verdade em nós, nós poderemos descansar em paz. Como disse o velho Simeão, deixai agora o vosso servo ir em paz, Senhor. Porque meus olhos viram vossa salvação. Estar na graça de Deus deve ser nossa maior preocupação. Acima de tudo, peçamos ao Senhor essa radicalidade, a fidelidade ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.